Olá, seja muito bem-vindo ao Bolão do Oscar 2026 Critic and Culture. Neste programa, não iremos apenas prever os vencedores, mas também analisar as narrativas, performances e as indicações da academia. Tudo será feito seguindo 3 pilares: crítica, cultura e análise. E se tem tudo isso, pode ter certeza de que é um produto Critic and Culture. Iremos neste programa discutir e analisar as categorias mais importantes da noite, e são elas: melhor filme internacional, melhor ator e atriz coadjuvantes, melhor ator e atriz, melhor filme e melhor direção. Vamos às curiosidades cinéfilas. Você sabia que o filme de Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, foi indicado nas categorias melhor filme internacional, melhor ator, melhor escalação de elenco? Pois é. E O Agente Secreto igualou o recorde de Cidade de Deus no Oscar. Os dois filmes receberam 4 indicações. No Oscar de 2004, Cidade de Deus concorreu em melhor diretor, melhor roteiro, adaptado, melhor edição e melhor fotografia, mas não venceu em nenhuma das categorias em que foi indicado. Um outro brasileiro, também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolfo Veloso, no filme Sonhos de Trem, na categoria de melhor fotografia. E para finalizar as curiosidades, o filme Pecadores recebeu 16 indicações no Oscar 2026 e se tornou o filme com mais indicações na história da premiação. Para formar as análises e os comentários, conto com a presença dos curadores e comentaristas de cinema da Critic and Culture. E são eles: Léo Albiero, Henrique Cánovas, Enzo Santos, Ana Beatriz Carvalho, Nefertiti Beckman, Ana Zeredo e Beatriz Borba. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos agora discutir sobre a categoria de melhor filme internacional. Os indicados são O Agente Secreto, Brasil; Valor Sentimental, Noruega; Foi Apenas um Acidente, França; Sirá, Espanha; e A Voz de Hind Rajab, Tunísia. E qual o palpite de vocês nessa categoria, considerando que o que há de mais força em Um Agente Secreto? É o contexto político, histórico, ou é a atuação do brasileiro Wagner Moura? Eu acho que tem uma mistura dos dois elementos, porque pensando em todo o engajamento dos brasileiros do Oscar e essa animação, pensando no ano passado com a Fernanda Torres e agora o Wagner Moura, eu acho que está muito presente esse tema político e eu acho que é uma mistura dos dois, basicamente. Eu acredito que o grande charme de Agente Secreto não é nenhum dos dois, mas principalmente a história, que é muito criativa e muito bem contada, porque ele consegue fazer uma crítica muito criativa diante da ditadura militar, não fazer uma crítica muitas vezes simplória. Ele trata a ditadura de uma maneira que acredito que nenhum filme brasileiro já tratou a ditadura e principalmente ele pega a ditadura brasileira e eu sinto que ele utiliza apenas como um cenário para tratar de temas muito mais universais, principalmente a memória. Ele utiliza muito da memória como tema central do filme. Eu acho que esse é o grande charme da história. Então, eu acho que é o apagamento da memória a partir da ditadura, né? De um governo autoritário. Eu acho que isso é um termo universal, sim, mas faz parte, né, da força política que tem na crítica do filme. Eu acho que ele funciona muito melhor em países que já passaram por, né, situações como a do Brasil, do que em... Não sei se é tão universal, não concordaria com isso, acho. Não, eu diria que é universal no sentido de que muitos países passaram por isso. Não é uma realidade apenas brasileira, é uma realidade muito gigantesca. Assim, talvez mais da metade dos países que existem já passaram por certas situações parecidas, por líderes autocráticos. Mas, além disso, eu acho que a ideia da memória pode ser também transposta para, às vezes, questões pessoais, a questão da gente, muitas vezes, esquecer do nosso passado, muitas vezes familiar, e dos nossos antepassados, e muitas vezes não é só um apagamento, às vezes por uma questão da ditadura, mas às vezes é um apagamento natural das coisas, como muitas vezes a gente não sabe de onde a gente veio. Eu acho muito importante mencionar isso que você falou da memória, justamente porque o Brasil tem uma cicatriz profunda, né? A gente tende a esquecer esses eventos. A gente teve com a situação do regime ditatorial, a gente teve como situações como o Hospital Colônia de Barbacena. Então, a gente tende a
simplesmente deixar de lado, colocar para debaixo do tapete e aí décadas mais tarde, algumas situações elas voltam a ocorrer no país e aí que esses assuntos eles voltam à tona. Sim, com certeza. E além disso, eu acho que o filme também, ele utiliza o meio como ele conta a história, ele de certa forma também é uma mensagem para tudo isso. Porque quando eu vi o Agente Secreto, eu fiquei um pouco agoniado, porque parece um filme de certa forma vazio. Ele acaba do nada, parece que ele tá faltando alguma coisa. E eu acho que tudo isso vem da grande coisa de que a história é contada a partir de duas meninas que estão, na atualidade, analisando a história do Marcelo. E eu acho que o Kleber Mendonça, ele consegue construir uma ideia de que essa história que a gente assiste é a visão das meninas no futuro. Uma história que muitas vezes já foi perdida, uma história que de certa forma é vazia. Então acho que ele utiliza o próprio meio para tentar construir a crítica dele e a reflexão dele. Com certeza, porque a história do Marcelo, ela nunca vai conseguir ser contada do ponto de vista dele. E isso impacta, né, profundamente o filho dele, que também nunca vai ter como conhecer o pai, porque não tem registro disso. Exato. A certa, como é que eu diria, tipo, a falta de noção do filho dele sobre tudo que aconteceu é muito interessante no final, quando ele fala que ele não lembra de nada aquilo que a gente viu mesmo o personagem antes, quando criança, passando por aquilo, e na atualidade o filho quase que despreza aquela situação, como se ele não entendia direito como foi as coisas. Principalmente quando ele fala do filme do tubarão, quando ele fala que ele não lembra do pai, eu acho isso bastante interessante e bastante anticlimático. E o que vocês acham sobre qual desses filmes se sustenta melhor no imaginário global, dos que foram indicados? Bom, eu acho que se for pensar em um filme que precise de menos contexto próprio de um país, porque na verdade eu concordo mais com o que o Henrique disse, de que qualquer pessoa acho que consegue entender a mensagem do Agente Secreto. Eu não acho que depende só de conhecer da história da ditadura do Brasil. Mas eu acho que valor sentimental se garante para qualquer um, porque eu acho que o que pega mais no filme é uma relação da pessoa com ela mesma, e de sonho e de ambição, de relação familiar. E aí eu acho que qualquer pessoa passa, independente do lugar que ela vem. E eu acho que isso conversa mais com o público geral. E pensando nisso também, a força do Agente Secreto, eu acho que vai muito além e vai também num ponto do amor que as pessoas têm pelo Brasil e de como o Brasil é retratado. Então, até os pontos ruins, se a gente parar pra pensar, a malandragem brasileira tá retratada no filme, e é uma coisa que todo mundo gosta de assistir. Quando você vai pra fora, você vê o quanto o filme é aclamado, e também até a parte boa, por exemplo, a solidariedade brasileira que é vista no lugar que o personagem é abrigado pela Tânia Maria, que também, atuação sensacional da personagem. Então, assim, eu acho que tem muito isso também, a brasilidade que é exposta no filme. Mas eu acho importante ressaltar também o cinema do Oriente Médio, né, que tem 2 representantes, e acho que diante do que vem acontecendo lá naquela região, no Irã, que é onde foi filmado o filme do Jafar Panahi, né, apesar de ser acreditado na França, também tem a voz de Hind Rajab. Eu acho que é importantíssimo, eles ganham muita força, né, nessa corrida por causa desses recentes acontecimentos. Então, acho que pode sim ganhar força nesse sentido dentro da premiação. Bom, agora vamos seguir para a próxima categoria da noite, melhor ator e atriz coadjuvantes. E os indicados são Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra, Amy Madigan, A Hora do Mal, Inga Lillias, Valor Sentimental, Elle Fanning, Valor Sentimental, Yoni Mosako, Pecadores. E agora vamos para os indicados em melhor ator coadjuvante. E os indicados são Stellan Skarsgård, Valor Sentimental, Jacob Elordi, Frankenstein, Benício Del Toro, Uma Batalha Após a Outra, Champagne, Uma Batalha Após a Outra e Belroy Lindo, Pecadores. E eu quero saber o palpite de vocês nessa categoria, considerando que Fanning e Lillias estão no mesmo filme. Qual atuação se destaca mais e por quê? Eu acho que se destaca mais a Lillias. Eu acho que é um bom contraste da personagem dela com a personagem que é a protagonista, né, junto com o pai, que é a da Renate Hensby. E eu acho que esse dualismo de que, por exemplo, a personagem da Renate Hensby é uma personagem das filhas, são 2 filhas, é a filha que mais sentiu a ausência do pai, que menos conseguiu lidar com isso, menos conseguiu superar isso. Agora, a personagem da
da irmã dela, mais nova, por outro lado, por ter esse suporte da irmã, ela conseguiu superar muito melhor essa questão da ausência do pai, da ausência de uma figura paterna. E eu acho interessante esse diálogo que vai contrastando de irmã para irmã. A Elle Fanning, eu acho interessante a questão que ela se preocupa, a personagem dela se preocupa bastante com o pai, como ele vai conseguir retratar essa visão artística dele no filme que eles estão fazendo e como ela acaba, a partir de certo ponto, ela acaba se enxergando na personagem da Renate Reinsve. Então eu acho que são duas atuações muito boas, as duas atrizes atuam muito bem, mas eu acho que a principal mesmo, a que mais se destaca em valor sentimental das atrizes coadjuvantes é a irmã mais nova. Eu vou ter que discordar de você, porque eu acho muito interessante como que a Elle Fanning é uma atriz, né? O personagem dela é uma atriz que finge não estar sabendo atuar, só que a Elle Fanning está atuando muito bem nesse papel. É um negócio que o Joaquim Trier faz bastante dessa metalinguagem, né? Inclusive no próprio filme, né? Um filme sobre um filme sendo feito, e eu acho que isso dialoga muito bem, até como é uma pessoa vendo de fora, né? Aquela dinâmica familiar, porque a dinâmica familiar é um negócio muito específico, particular, né? Daquelas três pessoas. E você ter aquela visão de fora de uma pessoa que ela se dedica muito ao personagem, mas ela não consegue fazer aquilo, né, dá essa profundidade, dá esse significado a mais do que dá um valor sentimental de fato para aquela relação que é o cerne do filme, né? Não é um filme sobre um filme, mas tem esse plano de fundo, é um filme sobre as relações familiares. E eu acho que esse olhar de fora, ele ajuda muito o telespectador a entender isso, e a atuação da Elle Fanning fingindo ser uma atriz que não consegue atuar é muito boa, na minha opinião, melhor do que a da Inga. Eu concordo plenamente com o que você falou, até porque eu acho que ajuda a gente a entender a complexidade do filme, porque eu acho que além dela atuar fingindo que não sabe atuar, ela percebe que ela não tem a noção da complexidade da situação, e isso que trava ela para interpretar a personagem. Então, quando você vê que a atriz não consegue interpretar porque é complexo demais, você tem a completa noção de que é uma questão muito maior. E aí traz uma profundidade pro filme que sem ela acho que seria mais difícil de captar. Eu entendo essas pontuações, eu realmente gosto muito da Elle Fanning no filme, mas eu acredito que ainda consigo gostar mais da Inga Lillies, porque ela sabe equilibrar muito bem a personagem dela entre as duas relações que ela constrói no filme, seja a relação com o pai ou com a nora. Então, ela vai se limitando dependendo da relação e, de certa forma, até mesmo se diminuindo na cena, de forma que o único momento que a gente consegue ver um pouco mais dela ou é nas cenas em que ela está sozinha, descobrindo mais sobre o passado da avó dela, ou quando, até mesmo na primeira briga, eu me refiro com o pai dela, né? Que, no caso, tem a inserção de toda a questão do filho dela sendo um ator, né? No novo filme. Eu concordo com o que a Nefertiti falou, dessa questão dela não roubar toda a atenção do filme para si mesma, no caso a Inga Lillies, né? Eu acho que ela serve muito para elevar a atuação do elenco que compõe o filme inteiro, principalmente da Renate Reinsve. Então eu acho que isso é um mérito muito bonito da atriz, que ela não tenta roubar a atenção para si, mas ela tenta sempre elevar a narrativa para os protagonistas, que é o pai, que é o Stellan Skarsgård, e a outra protagonista, que é a Renate Reinsve. Bom, agora vamos falar sobre os indicados em melhor ator coadjuvante. E eu quero saber dos nossos curadores e comentaristas sobre a interpretação do Skarsgård em valor sentimental. Ela é mais sutil, e isso pode ser um diferencial ou não? Eu acho que o filme ele já tem em si um minimalismo sentimental, ao mesmo tempo que ele tem muita emoção na relação de filhas e o pai. Eu acho que é nessa sutileza que a gente consegue enxergar a força dos atores, né, e dele principalmente. E é isso, eu acho que com esse minimalismo a gente consegue se enxergar também, de certa forma, naquela situação. Eu acho muito bonita aquela última cena, né, que eles se olham. Eu acho que aquilo tem uma força tão grande, mas é tão simples.
que você acaba se conectando com aquilo. Então, é isso. Eu concordo com você. Eu acho que conversa mais com a audiência mais realista, né? Porque você vê, por exemplo, Frankenstein, é um monstro que vai descobrindo o que é a vida, chora e tal. O Champagne também é um militar que taca bomba em todo mundo. Então, é um negócio mais contido, um negócio que você consegue se relacionar mais. Eu acho que isso pesa bastante, sim. Eu acredito, complementando isso que você falou, é muito bonito, porque eu vi algumas pessoas comentando que talvez Valor Sentimental fosse um filme que se constrói de uma forma muito lenta, mas é justamente nessa lentidão, nessa construção, dentro dos silêncios que o filme trabalha, que a gente consegue perceber essas sutilezas, e só assim que elas são realmente possíveis, né? Sim, e eu acho que uma coisa muito legal do filme é mostrar que as pessoas, todas as pessoas têm um lado bom e um lado ruim. Ninguém é taxado como 100% ruim. Se você vai ver a figura do pai, você consegue entender a complexidade do personagem e por que ele age da forma que ele agiu, mas não a um ponto de concordar com ele, mas você compreende. E eu acho bonito quando o filme não taxa alguém como herói e outra pessoa como vilão. Porque aí você entende como as coisas se desenrolam. Aí você entende a mágoa da filha, mas também entende as ações dele. E eu gostei disso. Eu acho legal a gente até relacionar assim, a imagem da casa com o personagem, né? Porque conta muito da história dele. A gente tem muita essa brincadeira, assim, eu diria, com o passado, que conta muito do presente delas, né? Eu acho que você acaba relacionando muito aquela redação, né, que a Agnes faz no começo sobre a casa, que se você pensar assim, é sobre o pai dela também, né? Sobre a relação que ela tem com o pai dela. Então eu acho isso muito bonito. Bom, e se nos atores coadjuvantes já tivemos esse desempenho, vamos agora falar sobre os indicados nas categorias de melhor ator e melhor atriz no papel principal. Melhor ator. Os indicados são Timothée Chalamet, Marty Supreme; Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra; Wagner Moura, O Agente Secreto; Michael B. Jordan, Pecadores; Ethan Hawke, Blue Moon. E agora na categoria de melhor atriz no papel principal. E as indicadas são Jessie Buckley, Hamnet; Rosie Byrne, Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria; Kate Hudson, Song Sang Blue; Emma Stone, Bugonia; Renate Reigns, Valor Sentimental. Bom, e agora eu quero saber a opinião dos nossos analistas, o que eles acham o que diferencia a atuação do Timothée Chalamet em Marty Supreme das performances mais contidas dos outros indicados. Eu acho que é o contrário, né? Que, na verdade, o Timothée Chalamet é uma das mais expressivas, né? Ele utiliza bastante da questão do desejo de sucesso dele para justamente trazer uma atuação mais explosiva, uma atuação bem menos contida do que os outros, se parando para analisar. O Timothée faz um personagem bastante dúbio, de certa forma, que ele, por uma parte, ele tem bastante características que faz o telespectador odiar ele é bastante escroto em alguns momentos, mas por outro lado ele também é bastante carismático, o que faz com que se crie uma certa dúvida, uma contradição na própria mensagem do que se você de fato gosta ou não gosta dele. E eu acho que também é interessante falar, né, que o Josh Safdie, né, o diretor do filme, ele tem o costume de utilizar não atores para fazer o filme, ou seja, então o Timothée ele também tem a desvantagem, não seria uma desvantagem, mas uma diferença dos atores que ele está contracenando com outros personagens que não são outros não atores que estão fazendo, como por exemplo o Tyler, the Creator, que faz o amigo dele, o Kevin O'Lara, que faz o empresário que banca, né, a viagem dele pro Japão. E eu acho que o Timothée Chalamet, ele se desprende um pouquinho dessas atuações muito explosivas, né? Porque elas geralmente se baseiam em, choro, gritaria, tal, explosão, né? Mesmo. Só que o Timothée, ele é uma pessoa intensa, ele não explode, ele vai lá, rouba um cachorro, daí do nada ele tá apostando dinheiro e, enfim, é uma loucura, né? Só que ele não é um personagem que apela, sabe, para esse emocional. Então, eu acho que isso diferencia ele um pouco dessas atuações mais explosivas. Do que o que a gente está acostumado. Eu acho que isso pode dar uma força para ele na campanha, inclusive, né? Que é mais diferente do que o que a academia está acostumada. E além disso, eu acho que uma grande também diferença que ele faz um personagem que, diferente acho que dos outros dois grandes adversários dele na corrida, que é o
Michael B. Jordan por Pecadores e do Wagner por Agente Secreto, eu acredito que a grande diferença também é que o Timothée faz um personagem que é único, ele é só ele. Porque tanto o Agente Secreto, o Wagner faz, de certa forma, 3 personagens, mesmo que Marcelo e Armando sejam a mesma pessoa, mas são personagens completamente distintos. E o Fernando, que é o filho dele, também faz o personagem. E o Michael B. Jordan faz também 2 personagens no filme, que faz os 2 irmãos gêmeos, né? E eu acho que esse fato é que eu acho que o Wagner e o Michael B. Jordan, por fazerem mais de um personagem no filme, também, de certa forma, criam um destaque acima do Timothée nesse caso. Eu acho que eu concordo. Faz sentido por interpretar mais um personagem, ganhe mais de destaque, porque a gente consegue ver outras facetas. Por exemplo, o Wagner Moura interpretando 2, 3 pessoas diferentes, a gente enxerga mais de como ele atua como um ator mesmo. Agora o Timothée, que interpreta um personagem só, com um arco de história só, mas ao mesmo tempo dá mais chance dele desenvolver bem o personagem. Eu acho que o personagem do Timothée é bem desenvolvido. E ele é um personagem complexo, porque como o Léo disse, e você também disse, Henrique, a gente sente raiva dele, mas ao mesmo tempo sente dó dele, e aí você quer que ele ganhe, mas ao mesmo tempo ele faz muita besteira. Então cria um laço com ele. Por exemplo, o Wagner Moura, quando ele interpreta o filho, não tem tempo suficiente pra gente criar um laço com esse personagem. É muito rápido, ele aparece na última cena. Então, ajuda e atrapalha, eu acho. Eu acho que o Timothée Chalamet é justamente um dos principais pontos positivos do Marty Supreme. Eu acho que a atuação dele, bem dinâmica, dá o próprio tom de Marty Supreme, que é um filme bem dinâmico, bem correria, tá ali toda hora, ele vai pro Japão, ele vai competindo, e isso daí não se limita só à atuação do Timothée Chalamet. Se estende, por exemplo, na montagem do filme, na própria trilha sonora, nas movimentações de câmera, principalmente quando tá nas competições de tênis de mesa. Então eu acho que a atuação dele combina muito bem com o tom do filme. Eu acho que o Wagner Moura, ele atua fazendo papel de 3 personagens completamente distintos sobre a reação que eles têm sobre a própria ditadura. Porque mesmo que, por um lado, Marcelo e Armando sejam o mesmo, Armando, ele é antes do personagem de Wagner sofrer as mazelas da ditadura. Então Armando já é um personagem muito mais raivoso, é um personagem que ele tem uma reação muito mais violenta sobre as estruturas da ditadura militar, muitas vezes entrando em embate, por exemplo, com a questão da pesquisa dele. E por outro lado, o Marcelo já faz um personagem completamente oposto, que é um personagem mais ressentido, um personagem que já sofreu pela ditadura, já sofreu a censura da ditadura, a cassação dele durante a ditadura, e o Marcelo acaba que ele faz um personagem ressentido, um personagem com medo, um personagem que vive às escondidas e que tem uma reação muito mais pessimista acerca disso do que uma reação de que ele espera mudar o mundo, ele espera mais mudar a vida dele em relação a isso. E, por outro lado, o Fernando já tem uma outra reação em relação à ditadura, que acredito que é uma certa reação de, não sei dizer assim, uma certa deslocado da história, que é uma coisa que o Cléber Mendonça Filho faz muito bem, que é deslocar a parte da história do próprio contexto. Ele coloca partes na atualidade, ele faz um filme, de certa forma, vazio e que trata a ditadura como, de certa forma, um passado que tende a ser esquecido porque certas coisas foram apagadas. Então, o Fernando faz também o Fernando é o símbolo de uma geração atual que não consegue olhar para a ditadura e meio que vive essas feridas abertas, muitas vezes de uma posição de esquecimento. Então, eu acho que, como o Wagner faz 3 personagens com 3 reações distintas sobre a ditadura, ele acaba que ele também tem um peso muito forte sobre a atuação. Bom, e agora chegou a hora de falar sobre as melhores atrizes. Eu quero saber agora sobre Hamnet, Jessie Buckley e Hamnet. O seu papel traduz complexidade emocional ou ele depende da direção de Chloe Zhao? É uma junção, mas não tem como não tirar o chapéu pra Jessie. O que ela faz nesse filme é muito, muito, muito bonito. É uma personagem complexa, é uma personagem que passa por um acontecimento muito importante no filme, que é o que carrega a trama, que é a perda do filho dela. E eu acho muito interessante o contraste do começo e do final do filme, mas o mais bonito é que a personagem dela sempre foi muito forte, do começo ao fim, seja para lutar, para casar com a pessoa que ela queria e na forma de criação dos filhos, e isso se mantém do início ao fim. Essa linearidade dela, ao mesmo tempo em que
ela fica revoltada quando perde o filho, óbvio que fica. Isso é muito bonito e é muito transmitido, mas ela é uma personagem constante e, pra mim, ela carregou o filme. É lindo. Eu acho que um filme não se resume, obviamente, só a isso, mas a beleza que o filme transmite, o fato da Jessie Buckley sempre retornar à natureza, essa atitude bucólica dela de também se conectar com a natureza, com a ancestralidade, eu acho que torna tudo muito mais lindo. E eu acho também que tem essa questão assim que me chama a atenção, que ela é essa mulher que sustenta emocionalmente o gênio, né, que é o Shakespeare. Ela é essa mulher da família que, né, tem todo aquele momento que ele sai da casa deles, ele tem que trabalhar e ela fica com os filhos, ela que presencia, né, como a Ana falou, a morte do Hamlet, que é um momento muito forte, impactante. Eu acho que também a relação dela com a natureza é muito bonita de ver, né, tem essa questão do emocional também. E eu acho que a forma como ela sustenta a família, a forma como a família é representada, conversa muito com a naturalidade dela, a conexão da natureza, enfim. Eu acho muito bonita a forma com que a Agnes ela foi construída, porque justamente ela é uma personagem que ela não se submete a nenhum momento. Então, em relação seja a família do Shakespeare, seja em relação ao Shakespeare, em relação até mesmo ao próprio irmão dela, né? Ela é uma pessoa que ela não se submete em nenhum momento e ela, além disso, ela carrega o que as meninas já falaram, a relação dela com a natureza, que vem junto da mãe dela, que é uma das maiores fontes da força dela. Eu gosto bastante da atuação da Jessie Buckley. Não é à toa que ela é a favorita do Oscar para melhor atriz, né? Eu acho que um dos pontos mais positivos da atuação dela é na construção desse ressentimento que ela sente pelo Shakespeare, né? Que é o Paul Mescal. E eu gosto bastante dessa questão do ressentimento, desse luto dela, que ela acaba sempre culpando o marido por não estar presente. E eu gosto também como a atriz, a Jessie Buckley, consegue colocar em cena o subtexto de Hamlet, que ela não é uma personagem que se limita apenas ao que está em tela. Tem toda a questão do passado dela, que também tem a ver com a ancestralidade da relação dela com a natureza, e é uma relação também espiritual, que transcende a questão do visual também. Acho que dentre as principais, a de melhor atriz acaba que é a mais certeira, assim. Dentre todas as premiações pré-Oscar, a Jessie Buckley levou todas, né? E eu acho que ninguém espera nenhuma surpresa que não seja a Jessie Buckley. Mas além disso também, eu acho que é importante falar também que a Chloe Zhao, ela também consegue, de certa maneira, colocar a Jessie Buckley como centro da narrativa e consegue também dar essa força pra Jessie fazer o papel dela. Como ela já fez em outros filmes, como por exemplo Nomadland, também, que ela também faz a mesma coisa e também consegue tirar outra atuação incrível, que também ganhou a melhor atriz. Bom, mas existe uma pergunta essencial por trás de qualquer grande filme. Quem conduziu essa visão? Porque o cinema é muito mais do que uma arte singular, é uma arte coletiva, plural. E a direção é o ponto de convergência de tudo isso. É o olhar que organiza o caos narrativo e organiza o que é a mensagem que passará para o seu telespectador. Vamos falar agora sobre quem esteve no comando de tudo isso, a categoria de melhor direção. E os indicados são Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra, Ryan Coogler, Pecadores, Chloe Zhao, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, Joaquin Trier, Valor Sentimental e Josh Speight. Bom, eu quero saber agora dos nossos curadores comentaristas o que eles acharam da direção de Paul Thomas Anderson em Uma Batalha Após a Outra. É mais autoral ou é mais funcional? Acho que levando em consideração a filmografia do Paul Thomas Anderson, eu acho que Uma Batalha Após a Outra, junto com Licorice Pizza, de 2021, são os filmes que mais fogem do processo, não do processo criativo, mas da visão artística do Paul Thomas Anderson. Por exemplo, Boogie Nights, O Mestre e Trama Fantasma. Magnolia seguem um fluxo de um grande núcleo de personagens e personagens complexos, densos. Eu acho que já em Uma Batalha Após a Outra são personagens mais dentro de uma caixinha, mais
são mais simples, não tem tanta densidade quanto os primeiros filmes de Paul Thomas Anderson. Então acho que tem essa mudança na perspectiva artística de Paul Thomas Anderson. Mas, por outro lado, eu também sinto que o Paul Thomas Anderson faz uma coisa que, de certa forma, também é diferente, mas também não muda tanto o que ele normalmente faz, que é tentar pegar relações de duplas e tentar criar reflexões sobre isso, como, por exemplo, ele faz em Trama Fantasma com o estilista e a modelo, como ele faz, por exemplo, em... o maestro... Magnolia. Não, o mestre. O mestre, ou como ele faz em One Punch Drunk Love, que é pegar dois personagens e construir uma reflexão em cima desses dois personagens. E eu acho que nesse filme ele também faz isso, mas só que ele acaba fazendo com dois personagens coadjuvantes, que ele faz com a personagem da Teyana Taylor e com o do Champagne. E eu acho que, além disso, o filme de Uma Batalha Após a Outra também se distancia, porque, de certa forma, é um filme muito mais político do que normalmente Paul Thomas Anderson faz. Um filme que está muito atrelado ao contexto atual dos Estados Unidos, de certa forma. Eu acho que, mesmo com certas falas recentes do Paul Thomas Anderson que trazem certa dúvida sobre isso, mas eu acho que, de certa forma, pode interpretar o filme como uma certa crítica à ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, por exemplo. O estilo lírico de Chloe Zhao em Hamnet muda a nossa percepção sobre adaptações literárias? Sempre teve boas produções, quanto péssimas produções de adaptação para o cinema. Então, eu acho que ela contribui para uma adaptação literária muito bonita de se ver, uma adaptação belíssima que, por exemplo, essa questão do belo no Hamlet se destaca principalmente na fotografia, que parece, principalmente os planos mais abertos de Hamlet, parece como se fosse uma pintura em movimento. Mas eu acho que não muda tanto a questão do cenário da adaptação literária para o cinema. E pensar também que a autora do próprio livro, Hamnet, ela contribui também com o roteiro, né? Ela está dentro da produção. E uma curiosidade interessante é que a autora ela queria justamente uma diretora que não tivesse tanto contato com Shakespeare, porque ela queria que ela tivesse uma visão, diríamos assim, sem influências, né? Porque, claro, que está no nosso imaginário Shakespeare, então tem essa influência, acho que direta do livro, né? Para ela estar dentro, escolher alguém que lesse o livro e tivesse a visão a partir daquilo. E também eu acho que é importante mencionar que caso ela tivesse um contato anterior bem maior com Shakespeare, talvez o enfoque na Agnes não fosse dessa forma. Sim, a gente até esquece, né? Às vezes que é sobre Shakespeare, Sim, né? Que com Shakespeare certeza. tá dentro daquele contexto, fica mais uma coisa familiar. Tá aparecendo, mas não é o que tá... Eu acho que essa é a beleza, né? Esse é o diferencial do filme, é focar exatamente na Agnes e no contexto familiar. Então, foi perfeitamente executado, eu acho. Bom, agora para fechar essa categoria de melhor direção, eu quero saber sobre Joachim Trier. Ele cria um cinema mais íntimo em valor sentimental? Ou isso é tão impactante quanto produções mais grandiosas? Para mim é tão impactante quanto produções grandiosas, né? Aquela reflexão ao redor da casa, né? Porque é um negócio bem individual. Ele segue bastante dessa linha do cinema escandinavo de focar na psicologia, na profundidade psicológica dos personagens e em temas cotidianos, meio banais, assim, não é uma revolução armada que está acontecendo nos Estados Unidos que nem, por exemplo, Uma Batalha Após a Outra, né? É a relação entre uma família, 3 pessoas ali, um negócio simples. Só que ele consegue, dentro dessa casa, criar um universo de reflexões. Você vai descobrindo sobre o passado da família e vê, né, que é tudo uma reconstrução do passado que vai passando de geração em geração, é sempre aquele conflito, né, de gerações, e eu acho isso bem interessante, né, de se ver num contexto, em cenários tão simples, em tão poucos personagens, uma produção que parece realmente simples. Eu acho que isso, na real, ganha força, assim, porque contrasta bastante com os outros filmes que estão aí na categoria de melhor direção, né, os outros diretores. Eu acho que uma questão que eleva ainda mais a direção do Joachim Trier, em valor sentimental, é lógico, o filme em si, mas uma coisa que vai além do filme, que é a questão da inspiração que ele tem no Ingmar Bergman, né? Ele pega bastante do Ingmar Bergman, não só para esse filme, mas para outros filmes da filmografia dele. E em valor sentimental especificamente, ele utiliza tanto inspirações da obra do Ingmar Bergman, que é o diretor sueco. Ele também utiliza questões pessoais do Ingmar Bergman, que também não tinha uma boa relação com a família dele.
E o Joaquim Trier vem de uma família também de artistas, então imagino que ele utilizou de fonte para a construção da narrativa de valor sentimental a própria vida dele e a vida do diretor que ele tanto admira, que é o Ingmar Bergman. Grandes atuações podem marcar um ano, mas o Oscar vai além do desempenho individual. Ele reconhece o conjunto. Roteiro, direção, fotografia, montagem, trilha. Quando tudo converge, pode criar algo muito maior do que apenas partes. É a hora de falar do prêmio mais aguardado da noite. Melhor filme. E os indicados são Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores, Marty Supreme, Frankenstein, Valor Sentimental, Sonhos de Trem, O Agente Secreto, Bugônia, Fórmula 1 filme. E agora eu quero saber de uma coisa. Qual destes longas, à sua maneira, melhor traduz o momento político-cultural de 2025? Acho que uma batalha após a outra, sem dúvidas, né? Falando sobre o crescimento da extrema-direita, que nem o Henrique falou, é um tema muito atual, né? Poxa, você vê o personagem lá do Champagne, ele fala que vai invadir a cidade onde está o Leonardo DiCaprio, né? Com o pressuposto de tacos e drogas. Ele fala literalmente isso no filme. E tem uma relação, um paralelo muito claro com o que o ICE estava fazendo aqui nos Estados Unidos, né? Então, não sei se ele previu o futuro, se foi um negócio que já estava em crescimento lá nos Estados Unidos que a gente não tinha noção aqui, mas é um filme que conversa muito com a atualidade. Eu acho que tem dois filmes que mais conversam com a contemporaneidade, né? Acho que Uma Batalha Após a Outra, principalmente por essa questão da imigração, da ascensão da extrema-direita com Trump lá nos Estados Unidos, mas também Bugônia. Eu acho que Bugônia conversa bastante na questão das pós-verdades do mundo contemporâneo, de como as pessoas, nesse caso retratado pelo personagem do Jesse Plemons, como as pessoas, em busca de talvez algum sentimento de tentar explicar absurdos que acontecem no dia a dia, buscam teorias da conspiração em fóruns da internet e como essa desinformação está muito mais acessível atualmente com a internet. E Bugônia, eu acho que é um filme que é muito bom filme, é um dos melhores para mim, pessoalmente falando, um dos melhores na categoria de melhor filme e infelizmente não teve tanto destaque, visto a ótima safra de filmes que nós temos esse ano. Porém, eu acho que é um filme muito importante, que dialoga bastante com o cenário atual, para além do absurdismo das situações que são comuns no filme do Yorgos Lanthimos. Bugônia é a quarta produção que é do Yorgos Lanthimos, dirigido pelo Yorgos Lanthimos e estrelado pela Emma Stone. Inclusive, Pobres Criaturas rendeu o Oscar de Melhor Atriz para Emma Stone no Oscar de 2024. E eu gosto bastante como Bugônia tem um humor que é típico do diretor, o Yorgos Lanthimos, né? Gosto bastante de como ele dialoga com situações extremas a partir desse humor mais ácido. Eu acho que Agente Secreto também acaba traduzindo um pouco da política atual, por conta da ditadura de maneira geral de vários outros países, mas também pela corrupção, que é uma coisa permanente, aparentemente. E esse jeito malandro do brasileiro também se traduz em outros lugares do mundo. Eu acho que Agente Secreto também acaba traduzindo todo esse histórico político que acaba se refletindo de maneira geral. Eu, saindo um pouco da linha desses que vocês falaram e juntando um pouco a sua com o Agente Secreto, eu acredito que foi apenas um acidente pelo debate ético e moral que ele levanta, se faz muito presente, porque ele trata das consequências, né? Das consequências das prisões políticas e dos que ficaram, e dos traumas que isso gerou em todas as pessoas. Então, eu acredito que também seja um exemplo dos que mais refletem, assim. Sim, e eu acho que até a metalinguagem do filme, de falar sobre o que ele está sofrendo por ter sido gravado de maneira anônima também. Anônima não, né? Escondida, enfim. Sim. Quando você sabe o que tem por trás do filme, acaba ficando muito mais interessante. É uma injustiça, né? Não ter sido indicado ao melhor filme. Foi apenas um acidente. Muito melhor que Fórmula 1, né? Fórmula 1 tá muito deslocado. Porque gravaram no iPhone, né? Fórmula 1 e Frankenstein também, que você perguntou das adaptações literárias,
Chloe Zhao mandou muito melhor do que o Sim, Guilherme Del com Toro. certeza. Mary Shelley se debate no túmulo hoje, né? Indignada. Mas eu confesso que, pessoalmente, eu gostei muito da linguagem corporal do Jacob Elordi em Frankenstein. Eu acho que ele foi muito bem nisso. Eu acho que o Jacob Elordi, ele é, acho que o maior mérito do Frankenstein, sim, né? Mas acho que o filme se perde na questão do roteiro, no desenvolvimento do monstro, se descobrindo como um ser humano. Eu acho que falta um pouco também da perseguição, toda aquela tensão que se cria no livro, da perseguição do monstro até o seu criador, até o Victor Frankenstein, né? É um negócio que é um clima de tensão que fica de plano de fundo durante o livro todo, que a gente não tem isso no filme, né? Porque a gente vai vendo o filme a partir do momento que o monstro já capturou, já está ali com o Victor. Então acho que perde um pouco isso. Acho que esse é o demérito do filme. E comentando mais um pouquinho sobre Frankenstein, só para complementar um pouquinho, uma coisa que eu acho muito interessante no livro é que você pelo menos tem uma empatia com o Victor Frankenstein. No filme eu acho que já se perdeu totalmente isso. Principalmente, uma coisa que eu não gosto pessoalmente é a atuação do Oscar Isaac. Eu acho que está muito nada a ver, muito qualquer coisa. Então o destaque mesmo é o Jacob Elordi, e você não sente uma certa empatia pelo Victor Frankenstein. A partir do momento que mostra a visão do monstro, você está sempre torcendo pelo monstro. Eu concordo. Só pra fechar esse assunto, eu acho que o Jacob Elordi é o maior ponto do filme e a atuação dele mesmo. Mas eu acho que é uma coisa do Jacob. Eu acho que foi uma boa escolha pra ele interpretar o monstro. E nem era pra ser ele, né? Era pra ser o Andrew Garfield e não deu certo no final das contas. Teve um conflito de agendas e aí pegaram o Jacob Elordi de última hora. Mas ele, como ator, tem um mistério, assim, alguma coisa no olhar dele, na forma que ele se comporta, que eu acho que combina com a história mesmo do Frankenstein. Agora, o Victor e o cientista foi pessimamente desenvolvido. É o que você falou, acaba que vira uma dualidade, assim, você vai torcer pelo monstro e desejar o ruim do cientista, e perde a riqueza da história quando fica assim. Neste momento, os nossos comentaristas e curadores irão dizer o seu voto final em cada uma das principais categorias listadas aqui hoje. Eu quero começar com o Enzo. Enzo, quem leva na categoria de melhor filme internacional? Melhor filme internacional, pra mim, acho que quem vai ganhar é o Agente Secreto. Pra mim tá 50-50 valor sentimental e o Agente Secreto, mas acho que ganha o Agente Secreto. E você? Agente Secreto. Henrique? Agente Secreto. Nefertiti? Acredito que o Agente Secreto. Olha, sinceramente, óbvio que eu queria que Agente Secreto, mas eu tô sentindo que valor sentimental leva. Sério? Por quê? Eu não sei, eu tô sentindo que vem aí. Mas óbvio que eu quero que seja o Agente Secreto. Você, Ana? Eu acho que ano passado eu tava mais confiante, mas eu ainda vou no Agente Secreto. Ana Bia? Agente Secreto, né? Bom, Enzo, me diz agora o seu voto em melhor atriz coadjuvante. Melhor atriz coadjuvante, pra mim, a Inga Lilias. Pra mim, ela se destacou bastante em Melhor Sentimental. Acho que pra mim é a melhor. Léo Abieiro? Pra mim, a Ellie foi a melhor, mas vou de Teyana Taylor. Henrique? Concordo com o Léo, acho que Teyana Taylor leva. Nefertiti? Apesar de gostar mais da Inga, eu ainda acredito que a Teyana Taylor vai levar. Beatriz? Inga, valor sentimental. Eu vou na Inga. E a Ana Beatriz? Eu gostaria que fosse a Ellie Fanning, mas eu acho que a Teyana Taylor leva. Bom, Enzo, me fala agora o seu voto em melhor ator coadjuvante. Eu acho que essa categoria é a que mais está dividida, levando em consideração a corrida para o Oscar, né? O BAFTA, a Critics' Choice Awards, o Globo de Ouro. Eu acho que ganha o Champagne, mas meu voto, quem eu tô torcendo é o Stellan Skarsgård. Eu vou de Champagne também. Eu gostaria só de fazer um comentário sobre também essa categoria, que eu senti falta também da aparição do Jesse Plemons, também de Bugônia, que eu acho que faz um papel muito bom, até no lugar muito melhor que o Benício Del Toro, e eu acho que também o Paul Mescal, que faz o papel do Shakespeare, também merecia indicação, mas eu acho que mesmo com esses dois que não foram adicionados, acho que o que faz o melhor papel é o Champagne, sem dúvida. Eu acredito que o Stellan Skarsgård, talvez leve. Acho Beatriz? que o Champagne. Champagne. Eu concordo com eles, acho que Champagne leva. E eu quero saber agora, Enzo, melhor atriz coadjuvante, qual o seu voto? Melhor atriz coadjuvante,
Não, já não foi? Foi a atriz do coadjuvante. É, melhor atriz Melhor agora. atriz. Melhor atriz, perdão. Seu voto, é isso. Eu acho que vai ser unânime, né? Acho que quem vai ganhar é a Jessie Buckley e o meu voto, tipo, a minha torcida vai ser para a Jessie Buckley também. A minha torcida é pra Renate, mas vai ser a Jessie Buckley. Não tem como não ser outra da lenda Jessie Buckley. Tipo assim, se ganhar outra vai ser muito, tipo, a surpresa Muito mais absurda. escrachado. Muito Malheira. absurda. Nefertiti? Eu torço pra Jessie Buckley e acredito que ela vai ganhar essa categoria. E você, Beatriz? 1 milhão de vezes Jessie Buckley. Eu acho que essa tá entregue, Jessie Buckley. Tem que ser a Jessie Buckley, não tem como. E na categoria de melhor ator? É isso. Eu acho que são 3 os principais. Eu acho que o Michael B. Jordan não é um dos principais, um dos favoritos, apesar dele ter ganho o SAG Awards, né? Acho que tá entre Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Wagner Moura. Eu acho que ganha o Timothée Chalamet e minha torcida vai pro Timothée Chalamet. Eu vou torcer pro Wagner, né, mas vai ganhar o Timothy. Eu também torço bastante pro Wagner. Eu acho que o Wagner merece mais que o Timothée, mas, assim, sendo pragmático, eu acho que o Timothée vai ganhar. Eu acredito que depois do SEG, talvez eles tenham segmentado melhor essas indicações de melhor ator, mas eu ainda acredito que o Timothée vai levar. O que eles disseram, basicamente, também. Óbvio, torcendo pelo Wagner Moura, mas acho que o Timothée leva. Eu acho que seria muito difícil, mas torcida seria Wagner, mas acho que vai pro Timothée. É sempre bom. Igual todo mundo, né, gente? É óbvio que eu quero que o Wagner Moura ganhe. Eu sou a última, parece que eu tô copiando a opinião, mas eu acho que o Não é Timothée capaz de ganha. opinar. Não sou, mas eu sou sim, tá? Mas eu acho que o Timothée ganha. O Pedro, começa por ela. Então ninguém aqui nesse estúdio confia que o Wagner Moura vai ganhar como melhor ator. A gente tem que ser realista, Confiar né? é diferente. Nenhuma sonhar. reparação histórica? 2 vezes reparação histórica? Se não foi na primeira, né? Não, assim, eu confio no Wagner. Eu acho que o Wagner merece. Acho que o Wagner foi melhor que todo mundo. Mas, tipo, sendo pragmático aqui, tipo, é muito difícil que eu não dei pro Timothée. O Timothée já foi indicado, não sei, acho que 3 vezes. Eu acho que é a 4ª vez que ele é indicado. Nunca ganhou nenhuma vez. segunda na Ele é o principal. queridinho de Hollywood. E outra, ele tá mudando, assim, essa visão que ele tinha. Ele tá agindo de uma maneira que muitas vezes a Hollywood e a academia sendo muito conservadora, ele tá agindo dessa maneira. Eu acho que tudo indica que o Timothée vai ganhar. Talvez as certas polêmicas com o diretor, com a produção anterior do filme dele, Vai manchar. que tinha o Robert Pattinson como protagonista, talvez podem dar, ou talvez as opiniões do Timothée, de certa maneira, podem ser às vezes muito polêmicas, talvez ele crie um embate, mas assim, não sei, o Wagner tá até fazendo um bom caminho lá, e talvez o Wagner ganhe. Eu acho interessante que você falou da questão da academia gostar mais do Timothée Chalamet. Eu concordo total, principalmente por conta que o Timothée Chalamet não fez algumas entrevistas, por exemplo, no Jimmy Kimmel Live, ele não fez nenhuma entrevista que leve para o lado mais político. E a academia tem um costume de ser mais conservadorista, tentar dividir, distanciar a política da arte. E o Wagner Moura, ele já é de um filme que é totalmente politizado, então eu acho que por conta disso o Timothée Chalamet ganha vantagem também. E não tem papo Ana na língua. Bia, eu quero saber agora sobre o seu voto na categoria de melhor direção. Eu voto. Eu gostaria que a Chloe Zhao, e acho que a Chloe Zhao ganha. Chloe Zhao. Chloe Zhao também. Nefertiti? Bom, em quase 100 anos de premiação, a gente só teve 9 diretoras indicadas e só 3 ganharam. Então, meu voto vai pra Chloe Zhao. Ó. Eu acho que a Chloe Zhao eu acho que não tem como. A Chloe Zhao foi muito melhor que eu acho que qualquer um ali. E assim, eu acho que se não derem pra Chloe Zhao, acho que é injusto, assim. Então, Chloe Zhao. O meu voto vai ser para o Josh Safdie, mas acho que quem ganha é o Paul Thomas Anderson. E você, Enzo? Eu acho que quem ganha, levando em consideração toda a corrida pré-Oscar, acho que quem ganha é Paul Thomas Anderson. Ele fez a limpa em melhor direção, salvo engano, uma premiação que a Chloe Zhao levou, mas minha torcida vai para a Chloe Zhao. Beleza. Bom, e agora, na categoria de melhor filme, Ana Beatriz, me diga, qual que é o seu voto? Ai, gente, eu vou pra Agente Secreto. Acho com convicção que vai ganhar? Não, mas eu vou ser bem É o do nacionalista. coração, né? Eu vou falar Agente Secreto. Uma batalha após a outra tá muito forte, mas vai que eu falo e atraio. Agente Secreto. Lei da atração. E você, Ana Azevedo? Eu acho que talvez ganhe Hamnet, mas eu vou no Agente Secreto. Porque eu sou brasileira. É isso aí.
Brasileiro não desiste nunca. Então, vamos usar disso a nosso favor. E você, Beatriz Borba? Eu vou profetizar agora. Agente secreto. Nefertiti, quem você acha? Eu não vou profetizar, eu acredito que Hamlet talvez leve. É trair, então? Você é ovelha negra aqui. Não é trair, mas eu acredito muito nesse discurso da arte como instrumento de cura e eu acredito que Hamlet trabalha isso muito bem, então meu voto vai para Hamlet. E você, Henrique? Eu acho que, em opinião pessoal, acho que Agente Secreto é o melhor filme, mas por outro lado, sendo pragmático, eu acho que, olhando a retrospectiva dos filmes, assim, das premiações, acho que não tem outra, vai acabar ganhando uma batalha após a outra. Eu vou estar torcendo pelo Brasil, acho que o melhor foi o Marte Supreme, mas quem ganha é uma batalha após a outra. Eu acho que quem ganha é uma batalha após a outra. Acho que vai ser o grande vencedor da noite. Mas eu vou estar torcendo para Marte Supreme. Só uma coisa, eu senti muita falta na categoria principal, A Única Saída, que é um filme do Park Chan-wook, que é um filme sul-coreano que foi totalmente esnobado. Bom, vem aqui agora, Eni. Chegamos ao final de mais um programa, ou melhor, do primeiro programa do Bolão do Oscar, da vida e da história da Christian Culture. E ó, quero fazer um comentário aqui. Ninguém aqui citou o Leonardo DiCaprio. Então quer dizer que ele afundou junto com o Titanic no filme que ele fez. Então, ninguém lembrou dele. Gente, é impressionante. Bom, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui presentes, os nossos comentaristas e curadores de cinema da Christian Culture. E essas foram as análises e os palpites oficiais da nossa equipe, que é uma equipe de peso, uma equipe muito boa, modéstia à parte, né, pessoal? Isso aí. É boa ou não é? É boa. Com certeza. Ó, eu quero convidar você aí que está assistindo a gente a seguir a Christian Culture nas redes sociais, a conferir o nosso website em www.christianculture.com.br e ficar ligadinho em todos os nossos produtos, nossas produções, que serão muitas esse ano. Esse ano promete, hein? Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.